Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. É um prazer estar com vocês a cada semana, trazendo uma porção da Palavra. Continuando o assunto sobre a caminhada cristã, eu quero falar um pouquinho hoje sobre as dificuldades da caminhada cristã. Eu sei, irmãos, que às vezes eu tenho sido repetitivo em algumas questões, mas quando se dispõe a estudar a Palavra de Deus, nós devemos, como disse Tiago, não estar disposto somente a ouvi-lo, mas a praticá-la. Se do contrário, seria como você, no trânsito, por exemplo, ver todas as placas de sinalização e não respeitar nenhuma, avançar o sinal vermelho, parar em cima da faixa de pedestre, ultrapassar a velocidade permitida. Isso é como se você estuda a Palavra de Deus e conhece a Palavra, mas não pratica. É como você conhecer as leis de trânsito e não praticar. Então é necessário que a gente vá repetindo para nós mesmos, para que crie dentro de nós uma consciência do que Deus quer de cada um de nós, o que Deus espera de cada um de nós, na nossa caminhada cristã. O texto que eu gostaria de começar é 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A vida cristã não é essa moleza que muitos dizem. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente vem com a ilusão, às vezes, que tudo vai se resolver rapidamente, que não teremos mais problemas, não teremos mais dificuldade, mas a caminhada, ela é dura e pesada. Não é tão fácil assim ser cristão, precisa ter fé, precisa ter convicção do que está seguindo. Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus disse assim: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos que encontram. Muitos passam para lá e para cá em frente a essa porta estreita e não conseguem entrar. Muitos entram e não permanecem. Então, Jesus disse certa feita que o rebanho dele é um pequeno rebanho. Comparado à multidão de pessoas do mundo, o rebanho de Cristo é pequeno. São escolhidos a dedo. A palavra do Senhor é clara quando enfatiza que não é fácil seguir a Cristo. Vivemos em um mundo que nos odeia, devido ao amor de Jesus por nós e por sermos escolhidos para uma vida plena. Não fique com essa ilusão que as pessoas do mundo gostam de você. Elas até gostam do seu favor, das coisas que você faz, mas quando se trata de falar de Jesus, se trata de vida com Cristo, a maioria nos odeia, a maioria não nos tolera. Eles dizem assim: lá vem o crente de novo, chato. Então nós precisamos entender que nós somos separados para uma vida plena. Devemos estar conscientes que servir a Deus implica em sermos rejeitados e até perseguidos e afrontados. Mateus capítulo 10, 22, Jesus disse assim: Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Professar o nome de Jesus traz revolta, traz ódio às vezes. O mundo não aceita as nossas declarações de dependência de Deus, de comunhão com Deus, quando nós confessamos a nossa salvação, eles não aceitam essa ideia. Diz assim que comedor de angu não pode ter certeza de salvação, mas a gente tem e pronto, e ponto final, né? Podemos nomear aqui algumas dessas batalhas que são travadas na vida do cristão. Primeira delas, eu já citei isso aqui algumas vezes, não vou voltar a citar, como eu disse, eu estou sendo repetitivo porque é para a gente gravar. Batalha contra a própria natureza. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, pois a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e são opostos entre si. Opostos uns ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma luta interna, uma luta interior dentro de cada um de nós
contra os erros que nós mesmos cometemos. Muitas vezes nós não fazemos o que queremos, muitas vezes nós temos consciência de que estamos errados, mas a carne tem uma força muito grande e nos leva a pecar contra Deus e contra os nossos irmãos também. Todos que entregaram ou que entregam sua vida a Jesus terão que passar por essa batalha interior. Desejos ilícitos, avareza, vícios, mentiras, ódio. Romanos 7, 24, Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós vemos que o apóstolo Paulo, um dos homens mais destacados da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, que escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento, um homem de uma experiência incrível com Cristo, reclamava disso, que ele não conseguia às vezes dominar a sua carne, às vezes fazia coisas que ele não queria fazer, e o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Então, todos nós estamos sujeitos a essas fraquezas, precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, dando lugar ao Espírito na nossa vida e praticando a palavra de Deus no nosso coração para que a gente seja fortalecido cada dia. Quantas vezes pensamos em vingança? Às vezes a gente até conserva um espírito manso, quebrantado, mas quando nós somos afrontados, às vezes a gente pensa em vingança, pensa em descontar, né? Já vi crente falar assim: eu sou crente, mas não sou bobo não, se mexeu comigo, leva também. Então muitas vezes a gente tem que exercitar essa mansidão, esse espírito de mansidão e ser paciente, ser tolerante com as pessoas. O próprio Jesus, quando estava sendo ali esmagado na cruz, maltratado, chicoteado, ele olhou para aquele povo e disse: Pai, perdoa esse povo, que eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes a pessoa que te afronta não sabe o que está fazendo, ela não tem entendimento das coisas de Deus, por isso te afronta. Então a vingança não deve fazer parte da nossa vida. Quantas vezes pensamos em mentir para nos livrar de problemas ou encobrir um erro? A mentira tem um problema. Você fala uma mentira pequena, depois tem que falar uma maior para encobrir a primeira, e assim vai por diante, vira uma cadeia, uma corrente de mentira, e quando você vê, está todo enrolado na mentira. Então é melhor evitar falar mentira de qualquer tamanho que seja. São provas que enfrentamos diariamente, e se não estivermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós acabamos caindo. Eu já disse aqui certa vez que ninguém tropeça numa montanha, né? Montanha você vê de longe, você tropeça em pedras pequenas, coisinhas. São as perigosas para a nossa vida, que machucam, que nos desviam do caminho, nos faz cair às vezes. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas pequenas que nos cercam, que podem nos levar à perdição. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 24, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, não há evangelho sem renúncia. O evangelho é evangelho de renúncia. Se eu não negar tudo quanto tenho e por amor a Cristo, eu não sou digno dele. E não existe cristão abençoado sem a cruz. A cruz precisa fazer parte da nossa vida. Seguir a Jesus carregando a nossa cruz. Ele carregou a cruz por todos nós, mas temos ainda uma cruz para carregar, para seguir Jesus. Essa cruz se chama renúncia. Renunciar a tudo quanto tem, tudo quanto sente, tudo quanto deseja, por amor a Cristo. É o mandamento do Senhor Jesus. Número 2, a batalha contra os familiares. Mateus 10:35 diz assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Não é que Jesus veio colocar um contra o outro. Ele veio trazer a clareza, a luz, essa questão do relacionamento, que é uma realidade. Quantas famílias destruídas, quantas famílias que não combinam entre si,
quanta discórdia dentro dos lares. Então, no lar é o lugar que nós temos liberdade de expressar o nosso modo de ser, de pensar. E quantas vezes nós ofendemos pessoas e somos ofendidos também? Quantos irmãos não combinam, não conversam um com o outro, por causa dessa discórdia familiar que Jesus bem falou que haveria de acontecer? E mesmo na igreja de Cristo, há muitos lares divididos, pessoas que mesmo congregando juntos discordam entre si, não respeitando as diferenças individuais. Irmãos, é certo que nós congregamos juntos, somos unidos na presença de Deus, mas temos tanta diferença, pensamos tão diferente uns dos outros, tivemos uma criação tão diferente, viemos de famílias tão diferentes. E às vezes fica difícil entrar em acordo com alguma coisa. Então, o que a gente faz? A gente vai respeitando o pensamento de cada um, vai respeitando o jeito de ser de cada um e vamos convivendo, porque nós somos um corpo e o corpo precisa ter harmonia. É como um corpo humano mesmo, se a mão e o pé não se combinarem entre si, se o cérebro der ordem e o corpo não obedecer, as coisas não vão dar certo. Então é preciso que mesmo sem vontade, às vezes, mesmo pensando diferente, a gente concorde e faça a vontade de Deus para que o corpo continue unido, trabalhando uns pelos outros. Nós somos uns pelos outros na casa de Deus. Respeitando uns aos outros. Devemos nos lembrar sempre que somos vidas em construção e que o arquiteto dessa edificação é o próprio Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, Paulo dizendo assim, nós somos edifício de Deus e lavoura de Deus, e Deus é o construtor. Então, se a gente deixar, é como o barro na mão do oleiro, né? Aquela experiência lá do profeta, que Deus mandou ele descer à casa do oleiro, e ele desceu e começou a observar o oleiro trabalhando o barro ali naquela roda. E ele começou a fazer um vaso e o vaso entortou na sua mão. Ele amassou o barro novamente e começou tudo de novo. E Deus falou com o profeta assim, sois vós em minhas mãos, como barro na mão do oleiro. Se você for flexível, se você for um barro mole, você pode ser trabalhado por Deus e ser transformado naquilo que Deus quer. Deus tem o poder de moldar a sua vida de acordo com a vontade dEle, para que você seja vaso de honra, seja útil na obra do Senhor. Mas se você for um barro duro, como diz Deus, o povo de Israel, o povo de dura serviço, de pescoço duro, aí fica difícil de Deus trabalhar, né? Se você também se declarar um vaso pronto, o vaso pronto não tem conserto, já secou, mesmo que ele quebre, não tem jeito mais de remendar. Mas enquanto o barro está mole, fica fácil de Deus trabalhar. Então sejamos flexíveis na presença de Deus, na mão de Deus, para que Ele possa moldar as nossas vidas de acordo com a sua vontade, nos fazer vaso de honra para si mesmo, para a glória do seu santo nome. Se você carrega esse fardo de acusações, de críticas, de zombarias de alguém, da família, não desanime. O próprio Jesus passou por isso quando a Bíblia diz que seus irmãos não criam nele. Teve uma certa época que Jesus estava em Nazaré e o povo não acreditava. Ele disse, inclusive, que não pôde fazer muitos milagres ali porque era a sua própria terra, seu próprio povo. Ele dizia assim que o profeta não tem valor na sua terra. E os próprios irmãos de Jesus falaram assim, vai para a Galileia, que aqui ninguém acredita em você, não vai fazer seus milagres lá. E ele teve que sair da sua terra para ir para outro lugar para fazer os milagres, porque os seus próprios irmãos não criam nele. Então, muitas vezes o seu testemunho é bom, você é a pessoa que anda corretamente, mas a sua família sabe dos pormenores da sua conduta e constantemente joga coisa na sua cara. Olha o crente, olha o que o crente está fazendo, te insultando, te entristecendo o coração. Você não leva isso em conta. São fraquezas das pessoas que não podem atrapalhar a sua caminhada cristã. Terceira batalha é a batalha contra o mundo sistema, o sistema mundano, isso que nós estamos enfrentando todo dia, da mídia, da TV, da internet, da convivência com pessoas, de tudo, enfim.
da globalização, como dizem aí. Nós estamos enfrentando dificuldades porque somos envolvidos em tanta coisa. Muitas delas são até úteis para nós, outras não, nem tanto. E muitas vezes nós ficamos enrolados no meio desse sistema mundano que quer nos impor tanta coisa que a gente não acredita, que a gente não concorda. Por isso que Paulo em Romanos fala assim, mas não conformar com esse mundo, com esse sistema, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. E isso somente o Espírito de Deus pode fazer em nossas vidas. Nós precisamos entender que nós não somos do mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo como Ele do mundo não é. Então que pediu ao Pai para nos guardar do mal. Muitas vezes Deus quer nos guardar do mal, mas nós nos envolvemos com o mal. Nós damos lugar à carne, damos lugar ao mundo na nossa vida, conformamos com as coisas que estão acontecendo e deixamos Deus de lado na nossa convivência com Ele. E nós somos grandemente prejudicados por causa da nossa conduta sem regras. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, não ameis o mundo, nem que no mundo há, disse João em 1 João capítulo 2, verso 15. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E no capítulo 5 de 1 João, verso 19, diz assim que o mundo jaz no maligno, isso é, o mundo está dominado pelo mal. Satanás falou com Jesus que ele é o príncipe desse mundo. O próprio Jesus disse que ele era o príncipe desse mundo. Tanto é que ele ofereceu a Jesus todos os reinos da terra em troca de uma adoração. Então o inimigo domina esse mundo. Nós estamos fundando o reino de Deus no meio desse mundo, mas esse mundo jaz no maligno, ele é todo dominado pelo inimigo. Ele tem uma liberdade muito grande de trabalhar no nosso meio, muitas vezes ele engana os escolhidos de Deus e os faz pecar contra Deus. O maior desejo de Satanás é nos colocar contra Deus. Se ele conseguir fazer que nós pequemos contra Deus, o próprio Deus nos rejeitará. Em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus disse que seríamos como ovelhas no meio de lobos. O mundo nos impõe aflições, provocações, injustiça, perseguições, etc. Quem quer viver de acordo com a palavra de Deus é perseguido. Quem quer viver de acordo com a palavra de Deus é atribulado. Ele vive uma vida de aflição. Como a Bíblia conta a história de Ló, quando Ló estava morando em Sodoma, a Bíblia diz assim que Ló sofria todos os dias vendo a impiedade daquele povo, ele sem poder fazer nada. Isso também nos maltrata nos dias atuais, vendo tanta impiedade, tanta coisa errada e não podendo fazer nada. O sal tem sido pouco para salgar tanta coisa estragada, tanta coisa podre. A luz tem sido pouca para iluminar tantas trevas atualmente. É preciso tomar consciência da nossa posição em Cristo Jesus para que possamos fazer algo pelo reino de Deus. As aflições, as provocações, a injustiça e perseguições. Quantas vezes jogam em nossa cara nossos erros do passado? Muitos falam com a gente assim, você já fez tudo que eu faço, você já bebeu, já fumou, já fez isso, aquilo outro, agora diz que é crente, que é salvo. A palavra de Deus nos dá essa garantia, que nós temos um lugar reservado em Cristo Jesus. Essa oposição deve nos servir de alerta, que estamos no caminho certo. Jesus falou assim, quando você for perseguido, disse aqui, Jesus disse em Lucas capítulo 6, verso 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos rejeitarem por causa do Filho do Homem. Folgai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então a perseguição, as pessoas contrárias à nossa fé, serve de alento para cada um de nós, sabendo que nós estamos no caminho certo. Se tem oposição, é porque estamos andando no caminho certo. Então que você possa folgar na presença de Deus, se alegrar quando for insultado por alguém por causa da palavra de Deus. Foi o que Jesus falou. Grande é o vosso galardão no céu. E a quarta batalha é contra o diabo, é a pior de todas, né? 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Então, o inimigo constantemente, 24 horas por dia, ele nos persegue, ele procura uma brecha para entrar em nossa vida e nos destruir. O sonho dele é destruir o povo de Deus. Enquanto as 3 batalhas citadas anteriormente podem ser temporárias, batalha vem, batalha vai, batalha passa, né? Essa última é constante todo o tempo que vivemos nesse mundo. Ela não para nunca, o inimigo não para nunca de tentar e acusar os santos do Senhor, com o objetivo de nos desviar do caminho da fé. Em João capítulo 8, verso 44, Jesus diz que ele é mentiroso, homicida e é o pai da mentira. A mentira nasceu no coração de Satanás, né? Em João 10, ele é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Todo desejo dele é nos destruir. Já está condenado e quer nos arrastar com ele para o abismo de fogo. O diabo já foi julgado e já foi condenado ao abismo de fogo. Ele quer levar quanto mais pessoas puder para estar junto com ele ali, como uma questão de vingança contra Deus. Ele é inimigo de Deus, é inimigo nosso também. Para ser vencedor, devemos estar firmes na fé, ouvindo a palavra, Romanos 10, 17. Não deixando de congregar, Hebreus capítulo 10, 25. Irmãos, como é importante congregar, como é importante estarmos juntos. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. A própria Bíblia diz assim que 2 é melhor do que um ajuda o outro, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nós precisamos estar juntos, unidos na mesma fé, no mesmo sentimento, para enfrentarmos juntos as nossas batalhas e ser fortalecidos uns pelos outros. Congregar é muito importante. E sendo perseverantes, Romanos capítulo 5, verso 3 a 5, fala de perseverança. Eu gostaria de, para terminar, dizer para os irmãos que nós estamos juntos, como diz a gíria, estamos juntos. 1 Pedro capítulo 5, verso 9, diz assim que as mesmas aflições que se cumprem na sua vida, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. No mundo inteiro, onde tem um crente, está sofrendo perseguição, está sofrendo oposição e opressão. Onde quer que tenha um que esteja professando o nome de Cristo, ele está sofrendo essa perseguição, ele está sofrendo com o mundo. Se ele não concordar com o mundo, isso impõe a ele um sofrimento de rejeição. Ser rejeitado pelo mundo é algo que nos coloca na presença de Deus com mais afinco ainda. Então, pensando nisso, vamos nos firmar na presença de Deus, não só ouvindo e estudando a palavra de Deus, mas colocando em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, andando de maneira correta na presença de Deus, fazendo a vontade dele, sem revidar com aqueles que nos perseguem, verdadeiramente dando a outra face aquilo que te feriram de um lado, para que Deus seja glorificado na sua vida. Há um galardão que nos espera, há um prêmio final que nos espera na presença de Deus. E quando partirmos desta vida, estaremos para sempre com o Senhor, diz a palavra. Meus amados, que Deus te abençoe nesse dia, que essa palavra sirva para o crescimento espiritual da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.